Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 54, diz a palavra de Deus. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, se queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Até aqui, ele já pode sentar. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o personagem principal do livro é acusado falsamente por 3 amigos. E, diante daquela acusação, ele é condenado e é lançado na masmorra. E ali ele fica por 12 anos. Isso acontece no dia do seu casamento. Com isso, ele passa 12 anos na masmorra, perde a sua esposa, perde a sua juventude, perde os seus bens, perde tudo. Até que então ele consegue fugir da masmorra. E fugindo da masmorra, um desejo lhe consome: vingar-se dos 3 homens que lhe acusaram falsamente. E ele empenha a sua vida a partir de então a vingar-se dessas pessoas. E ele vai atrás de um por um e consegue arruinar a vida de cada um deles. E quando ele consegue arruinar a vida de cada um daqueles 3 homens que estragaram a sua vida, ele não consegue se sentir feliz. Ele não consegue se sentir bem. Ele não consegue se sentir pleno. Ele percebe que a sua vingança não trouxe paz ao seu coração e não aliviou a sua dor. Então ele percebeu que a vingança não vinga. Vingança não vinga. Assim como a sua vingança não aplacou a dor que ele sentia, o fato de vingar-se também não mudou a realidade de que aqueles homens destruíram a sua vida. Vingar-se nunca aplacará a nossa dor. E vingar-se nunca mudará a realidade a qual nós fomos submetidos. Eu começo essa mensagem citando uma frase do professor Clóvis de Barros. E o professor filósofo Clóvis de Barros, ele diz mais ou menos assim: os valores que você decide respeitar permitem a qualquer um saber quem você é com clareza. Todos saberão exatamente o que esperar de você. Eu vou repetir essa frase: os valores que você decide respeitar permitem a qualquer um saber quem você é com clareza. Todos saberão exatamente o que esperar de você. O texto que nós lemos narra um episódio na vida de João em especial e do seu irmão Tiago, em que a Bíblia diz que nasceu no coração de Jesus o desejo de ir a Jerusalém por ocasião da aproximação da Páscoa. E o texto diz: por se aproximar o tempo de Jesus ser assunto aos céus, por aproximar-se o tempo de Jesus ser levado de volta aos céus, porque a Bíblia diz que ele é aquele que veio dos céus. Evangelho de João capítulo 3 e versículo 13: ninguém subiu aos céus a não ser o Filho do Homem que desceu dos céus. E Jesus indo para Jerusalém, acontece um episódio entre os samaritanos, onde Jesus pede que os seus discípulos vão à sua frente para preparar lugar de pousada para ele entre os samaritanos, e eles são rejeitados. E essa ocasião revela algumas coisas sobre a personalidade desses homens, em especial sobre a personalidade de João. Por isso que os valores que você decide respeitar
permitem as pessoas saberem com clareza quem você é. Nós construímos a nossa vida, nós construímos a nossa identidade, nós escolhemos para nós o que nós cremos, nós escolhemos para nós o que é importante para nós, nós escolhemos para nós o que nós vamos priorizar, nós escolhemos para nós o que nós vamos valorizar, nós escolhemos para nós o que nós vamos respeitar. E é a partir disso, a partir desse ponto que nós desenvolvemos a nossa vida, desenvolvemos os nossos relacionamentos, construímos os nossos relacionamentos. Mas aquilo que nós definimos como valor para nós, aquilo que nós definimos como princípios para nós, é que permitem as pessoas nos enxergarem com clareza, verem com clareza quem de fato nós somos. Então não adianta nós termos um discurso que se destoa, que se distingue, que se afasta das nossas atitudes, das nossas obras, porque as pessoas não nos conhecem pelos nossos discursos, as pessoas não nos conhecem pelas nossas palavras, as pessoas conhecem-nos por quem nós somos de fato, pelo que nós fazemos. Então cada um conhece a nós com clareza a partir dos valores que nós decidimos respeitar, aplicar na nossa vida, e todos saberão exatamente o que esperar de nós. Essa frase é profunda e essa frase me marcou. E eu acredito que essa frase, se você parar para pensar sobre ela, fará total sentido para você. Porque existem pessoas do seu convívio com as quais você se relaciona mais intimamente, de maneira mais próxima. Existem pessoas com quem nós temos relações mais superficiais, relações mais distantes, mas quando nós olhamos para as pessoas com quem nós convivemos, nós sabemos exatamente o que esperar de cada uma delas. As pessoas sabem exatamente o que esperar de cada um de vocês. As pessoas sabem exatamente o que esperar de cada um de nós. E a pergunta que eu faço é: o que as pessoas esperam de você? O que as pessoas esperam de mim? O que as pessoas esperam de nós? As pessoas nos respeitarão a partir daquilo que é importante para nós, a partir daquilo que nós praticamos, a partir dos relacionamentos que nós construímos, a partir do nosso comportamento. É a partir daí que as pessoas nos conhecerão com clareza, e as pessoas saberão exatamente o que esperar de nós. O que as pessoas podem esperar de você? Podem esperar de você uma pessoa ética, íntegra, honesta, correta, moralmente elevada? Ou as pessoas podem esperar de você uma pessoa vulgar, medíocre, dissoluta? O que as pessoas esperam de você? A partir do momento que as pessoas nos conhecem, a partir daquilo que é importante para nós, a partir daquilo que nós priorizamos, a partir daquilo que nós exalamos, as pessoas saberão exatamente o que esperar de nós. Então há alguns de nós que as pessoas olham para nós e esperam unção, esperam espiritualidade, esperam autoridade. Há pessoas que olham para alguns de nós e esperam entrega, doação, sacrifício. E há alguns de nós que as pessoas olham e não esperam nada. Alguns de nós que as pessoas olham e sabem que daí não vem nada. Lembre-se, o Evangelho de João capítulo 1, quando Natanael é avisado de que achamos o Messias, vem ver. E ele vai. De onde ele é? De Nazaré. Pode vir algo bom de Nazaré? Vem e vê. As pessoas sempre nos julgarão por aquilo que elas veem. Não é por aquilo que elas ouvem, é por aquilo que elas veem. O que as pessoas veem em você? O que as pessoas enxergam em você? O apóstolo João, ele é conhecido especialmente por aquilo que ele escreve nas suas cartas, como alguém polido, como alguém meigo, como alguém amável, como alguém agregador, como alguém conciliador, como um verdadeiro representante de Cristo, representante do caráter e da moral de Cristo. Mas será que foi sempre essa a realidade do apóstolo João?
O texto que nós lemos começa dizendo que, se aproximando a época de Jesus ser assunto aos céus, nasceu no seu coração o desejo de ir para Jerusalém. E indo para Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Não obrigatoriamente, ele poderia dar a volta, mas ele passou por Jerusalém, aliás, por Samaria. E indo para Jerusalém por Samaria, ele manda que os seus discípulos vão à sua frente para preparar lugar. Ele pede para que os seus discípulos antecedam ele. Os discípulos de Jesus antecedem Jesus. Os discípulos de Jesus apresentam Jesus. Os discípulos de Jesus representam Jesus. Os discípulos de Jesus conduzem Jesus para os demais. Então, quando aqueles dois homens vão até uma aldeia samaritana, eles vão debaixo de uma ordem, eles vão debaixo de autoridade. E debaixo dessa ordem, debaixo da autoridade daquele que os ordenou, ele é o representante, ou eles são os representantes daquele que os enviou. Então, quando eles falam em nome daquele que os enviou. Ele representa aquele que os enviou. Com isso eu estou dizendo, usando a linguagem do apóstolo Paulo, que você é embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, você é seu representante aqui na terra também. E como seu representante, Jesus, vivemos debaixo de uma promessa que Ele vem. Mas antes que Ele venha, Ele manda os seus discípulos que o antecedam. Jesus veio com uma missão, e a sua missão era implementar o reino de Deus aqui na terra. Mas para que Jesus vá, primeiro Ele manda que os seus discípulos o antecedam. Os seus discípulos vão à sua frente. E indo à sua frente, eles o representam e eles o apresentam. Então, quando as pessoas conversam com você, quando as pessoas se relacionam com você, quando as pessoas se aproximam de você, elas esperam ver em você um verdadeiro, um fiel representante de Cristo. Quando você fala enquanto cristão, quando você age enquanto cristão, o seu comportamento enquanto cristão está representando Cristo e está apresentando Cristo ao pecador. Eu pergunto, você tem sido fiel na sua apresentação de Cristo às demais pessoas? Você tem sido fiel como um representante de Cristo? As pessoas ao se relacionarem com você, as pessoas ao conversarem com você, as pessoas a se aproximarem de você, as pessoas têm desejo de conhecer mais a Cristo? As pessoas têm desejo de servir a Cristo? Ou as pessoas criam aversão a Cristo? A sua maneira de apresentar e a sua maneira de representar Cristo é responsável pela forma com que as pessoas reagem à realidade de Cristo. Lembre-se, você é um condutor de Cristo. Você o conduz. E às vezes nós pensamos e nós nos perguntamos por que por mais que eu pregue, por que por mais que eu evangelize, por que no meu ambiente ou até mesmo na minha casa, Cristo não é uma realidade? A obra de Cristo não flui, a obra de Cristo não acontece. Por que isso acontece? Lembre-se, você é o que apresenta Cristo. Você é quem representa Cristo e você é quem conduz Cristo. Você tem conduzido Ele? Há muitas pessoas querendo colher sem semear. Não funciona. Ninguém colhe algo sem semear. E há pessoas que estão querendo colher antes de semear. Também não vai funcionar. Cristo, antes que Ele faça algo, antes que Ele faça uma obra, Ele envia os seus discípulos com antecedência. Os seus discípulos antecedem a Cristo. Então, guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Onde você estiver, você é representante de Cristo, você está apresentando Cristo e você está conduzindo Cristo. E a sua performance, permita-me usar essa expressão,
a sua performance, o seu desempenho será crucial para Cristo passar a fazer parte da pessoa com quem você está convivendo, da pessoa a quem você se propôs apresentá-lo ou não. É a sua performance que vai determinar se a pessoa vai receber Cristo, se a pessoa vai aprender quem é Cristo, se a pessoa vai conhecer Cristo, se a pessoa vai amar Cristo, se a pessoa vai querer Cristo na sua vida ou não. É a sua performance, é o seu desempenho, porque você conduz Cristo. E infelizmente muitos de nós, ao invés de conduzirmos Cristo às pessoas, nós estamos distanciando as pessoas de Cristo. João e Tiago precisavam ter essa consciência. E nós precisamos ter essa consciência, porque nós estamos falando de algo sério. Nós estamos falando de algo que lida com a vida eterna das pessoas. Nós estamos falando de algo que lida com o destino eterno das pessoas. E se nós tivermos a capacidade de apresentar Cristo como Ele é, Cristo, o Cristo da Bíblia, não o Cristo que nós imaginamos, não o Cristo que nós idealizamos, não o Cristo que nós criamos, mas se nós tivermos a capacidade de apresentar o Cristo da Bíblia e fizermos isso com fidelidade, se as pessoas se apaixonarem por esse Cristo, se as pessoas entregarem a sua vida a esse Cristo, as suas vidas serão transformadas para sempre, e o seu destino eterno será selado com Deus, para passar a eternidade com Deus. Do contrário, se essas pessoas criarem aversão a Cristo, essas pessoas também terão um destino eterno, mas esse destino eterno será distante de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algo muito interessante, que vale a nossa reflexão. As pessoas, especialmente aquelas não espiritualizadas, aquelas aversas à religião, elas tendem a acusar Deus como sendo um Deus mau, como sendo um Deus injusto, porque ao ler as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar textos onde Deus mandava que se invadissem cidades e matassem as pessoas, até mesmo crianças. As pessoas têm aversão a Deus e têm aversão à religião, porque se existe um Deus, se a religião é boa, se Deus é bom, porque há injustiça no mundo, porque há violência no mundo, porque há fome no mundo. As pessoas têm uma certa aversão a Deus, porque há criminalidade. E quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz que os discípulos foram adiante de Jesus. Indo adiante de Jesus, chegaram em uma aldeia samaritana e procuraram alguém, a Bíblia não diz, procuraram um lugar, procuraram uma casa, um ambiente, e queriam que aquele lugar servisse como instalação para Jesus. Porém, aquelas pessoas não receberam Jesus, aquelas pessoas rejeitaram Jesus. Então eu percebo que Deus não odeia o pecador. Se há fome, se há injustiça, se há violência, se há criminalidade, se há pecado, Deus não tem responsabilidade sobre isso não. Deus não odeia o pecador. Deus também não rejeita o pecador. Deus não abandona o pecador. O samaritano está lá, Jesus queria ir para lá. Então Jesus não abandonou, Jesus não rejeitou, Jesus não esqueceu, Jesus não odiou. Jesus queria ir lá. Quem rejeitou foram eles. Então por que a fome? Por que a violência? Por que a criminalidade? Por que a injustiça? Por que a doença? Por que a guerra? Por quê? Não é porque Deus não ama, é porque as pessoas não amam a Deus. Não é porque Deus não se importa, é porque as pessoas não se importam com Deus. Não é porque Deus rejeita as pessoas, é porque as pessoas rejeitam a Deus. Pastor, mas se nós olharmos a história, nós vamos perceber que em vários momentos da história, pessoas mataram em nome de Deus. Sim, é verdade, isso é um fato. Ainda hoje pessoas matam em nome de Deus. Seja de Deus, o Deus verdadeiro, seja dos deuses que eles criaram. Isso é um fato, isso é uma verdade.
Mas essas pessoas não refletem quem é Deus. Essas pessoas não fazem isso orientados por Deus. Essas pessoas fazem isso por fanatismo religioso. Isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Então não é porque alguém usa o nome de Deus para fazer qualquer coisa, que significa dizer que Deus está nisso, que Deus está abonando essa obra, que Deus está abonando essa prática. Essas pessoas estão divorciadas de Deus. Então a razão pela qual o mal impera não é porque Deus odeia, não é porque Deus abandona, não é porque Deus se esquece, não é porque Deus rejeita. É o oposto. É porque Deus não é aceito. É porque Deus não faz parte da vida das pessoas, e não faz porque as pessoas não querem que Ele faça. Diante daquilo que ocorre, os apóstolos Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Jesus, essas pessoas não querem nos receber na casa delas. O Senhor quer que nós mandemos que desça fogo dos céus e os consuma? E vem a frase de Jesus: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. E algumas coisas, algumas atitudes mostram que nós realmente não sabemos a qual espírito nós pertencemos. Algumas atitudes às vezes revelam a qual espírito nós pertencemos, e não é ao Espírito de Deus. As nossas atitudes muitas vezes revelam que nós não pertencemos ao Espírito de Deus. Porque esses homens, não obstante irem adiante de Jesus, como representantes de Jesus, para apresentar Jesus e para conduzir Jesus, eles em nada, em nenhum momento refletem o caráter de Cristo. Eles não reconhecem nem refletem o caráter de Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6 ele diz: se vocês vivem em espírito, andem também em espírito. Se aqueles homens andassem em espírito, eles jamais teriam cogitado a ideia, a hipótese de pedir que descesse fogo dos céus para consumir, para destruir aquelas pessoas. Então nós começamos a perceber, quando alguém não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele não reconhece o caráter de Cristo e quando ele não reflete o caráter de Cristo. Quando ele não aplica na sua própria vida o caráter de Cristo, quando não transborda, quando não é algo natural na vida dele, o caráter de Cristo. Mais uma vez eu insisto, o Cristo da Bíblia, não o Cristo que nós idealizamos, não o Cristo que nós construímos, não o Cristo que nós moldamos. Eu não quero que sirvamos a um Deus que nós moldamos com as nossas mãos. Eu quero que nós sirvamos ao Deus que nos moldou, ao Deus que desenhou o homem do pó da terra e a esse homem deu vida, ao Deus que não apenas nos moldou na pessoa de Adão, mas do Deus que nos molda dia a dia, que nos faz sermos segundo a sua imagem e semelhança. É esse Deus que eu quero que nós sirvamos, não um Deus que nós moldamos, não um Deus maleável, não um Deus que nós construímos, mas um Deus que de fato é Deus. E isso só é revelado nas nossas vidas quando nós transparecemos, quando nós refletimos o caráter desse Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Se você pergunta qual é o caráter de Cristo, talvez você já não reflita Ele. Talvez você já não esteja sendo um belo representante, um bom representante dele. Qual é o caráter de Cristo? A principal marca do caráter de Cristo é o amor, é a ética, é a misericórdia, é a graça, é a caridade,
É o amor altruísta, o amor pelo seu semelhante. É o caráter de Cristo, é a justiça, é a retidão. Esse é o caráter de Cristo. E nós temos refletido, nós temos reconhecido e refletido o caráter de Cristo. Esses homens não estão sendo bons representantes de Cristo. Porque o que passa na mente desses homens? Esses homens querem matar. O que é que eles querem? Quer que façamos descer fogo dos céus para consumir essas pessoas? Eles querem matar. Eles querem destruir. Eles querem fazer mal. Será que isso reflete o caráter de Cristo? Obrigado, Deus abençoe. Será que, olhando para quem é Cristo, para a maneira como Cristo é apresentado nas Escrituras, será que é isso que Cristo quer? Matar, destruir, fazer mal às pessoas? Será que é isso que nós enxergamos na conduta de Cristo? Então, por não saber de que espírito eles são, eles sentem-se livres para agirem segundo a sua própria mentalidade, segundo a sua própria vontade. Ser de Cristo e ser guiado pelo Espírito e saber de que espírito nós somos, é saber que nem tudo que a minha mente idealiza eu devo fazer. Nem tudo que meu coração sente eu devo transbordar, eu devo externar. Porque uma das marcas do Espírito na nossa vida, domínio próprio. Então qualquer que não se preocupa com a vida do outro, qualquer que não preserva a vida do outro, qualquer que não ama a vida do outro, qualquer que não se compadece da vida do outro, esse não é guiado pelo Espírito de Deus. Porque aqui literalmente o que é que eles querem? Descer fogo do céu para consumir os pecadores rebeldes. Mas relacionado a nós, não é isso. Eu tenho certeza que você não quer matar ninguém. Eu tenho certeza que você não quer destruir a vida de ninguém. Mas quantas vezes nós fazemos o mal para as pessoas? Às vezes o mal que não chega ao ponto de tirar a vida da pessoa fisicamente, mas fazemos mal para as pessoas. Quando falamos mal das pessoas, quando pensamos mal das pessoas, fazemos mal para as pessoas. Isso também mostra que nós não sabemos de que espírito nós somos, porque o espírito ao qual nós pertencemos de fato é um espírito conciliador. É o espírito consolador. Então quando dói, eu não vou me vingar. Quando dói, o Espírito me consola. O Espírito me abraça. O Espírito me acalenta. O Espírito me dá paz. O Espírito me dá tranquilidade. O Espírito me dá esperança. O Espírito me faz descansar. Então, se nós pertencemos a esse Espírito, jamais nós vamos fazer mal para as pessoas. Pastor, mas e aquelas pessoas que me fazem mal? Não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, paguem o bem, o mal com o bem. É o que a Escritura ensina. Jesus disse: se alguém lhe ferir na face, dê a outra para que fira também. Especificamente, se alguém lhe ferir na face direita, dê a outra para que faça também. A gente quer que essas pessoas se deem mal. E se acontecer qualquer coisa com essas pessoas, o camarada te fez mal, ele está indo na estrada, furou o pneu da moto, você já disse: está vendo? Isso é castigo. Está vendo? É a mão de Deus pesando. Secou o bujão, queimou a geladeira, aconteceu qualquer situação adversa na vida da pessoa, está vendo? É a mão de Deus pesando, é castigo. Quem mandou fazer isso comigo? Então você, com as suas mãos, você não foi lá e fez.
mas você nutre dentro de você esse desejo de vingança. Você não sabe a que espírito você pertence. Você não sabe quem te comprou. E quando eu olho para esse texto e para a reação de João, eu percebo aqui também uma reação exagerada. Além dele nutrir o desejo de vingança, eu percebo que ele quer retribuir de uma forma desproporcional. E nós somos assim, muitas vezes. Porque qual é a situação? Eles querem um lugar para Jesus ficar, não encontram. E qual é a reação, qual é a retribuição? Desça fogo do céu para matar essas pessoas. Meu Deus, que falta de proporcionalidade é essa? Quer dizer que se alguém não me hospedar na casa dela, essa pessoa tem que morrer? Nós somos desproporcionais também. Alguém pisa no nosso pé, a gente já quer dar um murro. Isso é um exemplo, mas nós somos desproporcionais. Se alguém me dá um murro, eu já puxo uma arma. Nós somos desproporcionais. E por que isso? Porque nós não sabemos de que espírito nós somos. Esses são exemplos que eu estou dando, mas você age de forma desproporcional na sua vida, no dia a dia, com as pessoas com quem você convive. Alguém falou algo que não te agradou, metade do mundo caiu, você já quer que essa pessoa se exploda. A que espírito nós pertencemos? Será que essa é a obra que o Espírito Santo de Deus está produzindo dentro de nós? Será que é esse fruto que o Espírito de Deus está gerando dentro de nós? Nós não sabemos a que espírito nós pertencemos. Quem não sabe, como esses homens não sabem a que espírito pertencem, não se compadece do pecador, nem se preocupa com a sua salvação. A gente, quando se relaciona com as pessoas no sentido, no contexto espiritual, de evangelização, a gente é rejeitado, a gente é criticado, a gente muitas vezes é xingado. E qual é a nossa reação em relação a isso? Então que se ferre, quer ir para o inferno, vá. Falta misericórdia, a gente não se compadece das pessoas, e a gente não se preocupa com a salvação delas. Meu irmão, essa pessoa pode até ter feito algo, ou falado algo que me entristeceu, que me magoou, mas é a salvação eterna dela que está em jogo. É o destino eterno dela que está em jogo. Será que porque alguém me ofendeu, eu devo desejar que essa pessoa vá para o inferno? O que mais se diz sobre pastor? Pastor é ladrão. Será que se alguém me chamar de ladrão, será que isso é motivo suficiente para que eu queira que essa pessoa vá para o inferno? Aí eu me lembro de Jesus no alto da cruz, sendo humilhado, xingado, zombado, e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Somos desproporcionais, não nos compadecemos das pessoas, não nos compadecemos de quem está do nosso lado, não nos compadecemos dos nossos irmãos, não nos compadecemos das pessoas com quem nós nos relacionamos. Falta empatia, falta misericórdia, falta compreensão, falta entendimento. Mas quando falta a preocupação pela salvação do perdido, aí nós estamos com um problema sério, porque perdemos a nossa função social aqui na terra. A nossa principal função enquanto discípulos de Cristo é anunciar o reino, pregar o reino, para que as pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho sejam por elas tocadas, sejam por elas transformadas, sejam por elas salvas. Essa é a nossa função. Quando nós não nos preocupamos com isso, quando nós não nos empenhamos nisso, quando nós não trabalhamos nisso, nós perdemos a nossa função. Aí é o que Jesus disse em Mateus capítulo 13. Aliás, capítulo 5, versículo 13. Nós somos sal. Se nós perdermos o sabor, qual é a nossa utilidade? Se nós perdemos a nossa função social aqui na terra, qual a nossa utilidade? Se você é um cristão,
e você não ora, você não lê Bíblia, você não prega, você não evangeliza, você não adora a Deus, você não faz nada em prol do reino, qual é a sua função? O que você está fazendo? Qual a sua utilidade? Isso é descartável. Porque isso não serve para nada. Isso deve nos fazer refletir, isso deve nos fazer pensar, isso deve chacoalhar a nossa mente, isso deve chacoalhar a nossa alma. Para que nós busquemos e descobramos qual é a nossa real identidade, quem de fato nós somos. E eu volto para a frase que eu comecei: os valores que nós decidimos respeitar permitem a qualquer um nos conhecer com clareza, saber com clareza quem de fato nós somos. E todos, absolutamente todos, saberão exatamente o que esperar de nós. Então há pessoas que fazem algo que quando a gente fica sabendo, de fulano eu não esperava nada diferente não. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Normal, não esperava nada diferente não. Porque nós sabemos o que esperar das pessoas. E enquanto discípulos de Cristo, eu pergunto, eu insisto, o que se espera de você? Compadeça-se das pessoas, tenha misericórdia das pessoas. Eu já falei aqui em outra ocasião, igreja é o lugar onde nós menos encontramos misericórdia. E esses dias eu ouvia um pastor e ele dizia que nós não temos misericórdia naquilo que nós vencemos. Nós temos esse defeito. Então, se alguém tem um problema com determinada área e nós não temos dificuldade nessa área, nós não nos compadecemos dessa pessoa. Se uma pessoa aponta ou revela ou confessa uma determinada falha para nós assumimos o lugar de juízes. Nós julgamos essas pessoas. Eu já fiz isso, quantas vezes eu fiz isso? Eu tinha um irmão, uma ovelha, que algumas vezes caiu no pecado da bebida. E quando o telefone tocava, pastor, vem aqui em casa, fulano bebeu de novo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que a pessoa cai com bebida? Por quê? Porque isso para mim não é um problema. Não vou dizer, mas eu acredito que isso nunca vai ser um problema para mim. Se tem uma coisa que eu acredito que eu nunca vou cair é com bebida. Então, naquilo que a gente vence, a gente é sem misericórdia, a gente não tem misericórdia. Mas a bebida não é um problema para mim, mas era para ele. Para ele era um problema. E aí o que é que eu faço? Eu desgraço a vida do camarada, eu excluo, eu expulso o camarada, eu detono, eu destruo a vida dele. Você não vale nada, você não presta. Como é que você faz isso de novo? Pela terceira, pela quarta, pela quinta vez eu faço isso? Ou eu vou lá como pastor, vou aconselhar, vou abraçar, vou acolher? O que é que eu faço? Porque assim como o camarada teve problema com bebida, o outro pode ter problema com drogas ou com qualquer outra coisa, com vício, com jogo, com pornografia, seja lá com o que for. Eu também tenho os meus eus guardados. Eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas fraquezas. E eu tenho que lutar contra as minhas fraquezas, assim como esse camarada tem que lutar com a fraqueza dele. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu não sei se eu já contei isso, mas certa vez eu via um testemunho contado por era um vídeo, testemunho contado por um pastor, que ele estava relatando algo que tinha acontecido nos Estados Unidos, com 2 pastores dos Estados Unidos. E um pastor, que tinha um outro pastor que era amigo dele, estava em crise, estava com dificuldade porque estava com problema com pornografia. Pastor, irmão, é realidade. Ninguém está aqui para enganar ninguém. E o pastor estava com problema com pornografia. E foi se aconselhar com esse outro pastor que era amigo dele.
E sentou com ele, chorou: pastor, estou com esse problema e com essa dificuldade. Chorou e se lamentou. E o outro pastor apenas escutava. Apenas escutava. Depois que o pastor terminou de desabafar, de contar tudo para ele, de confessar, aquele pastor que estava ouvindo levantou-se, foi no seu quarto, trouxe uma caixinha. Dentro dessa caixinha havia algumas pílulas e mostrou para ele. E ele disse: o que é isso, pastor? E ele disse: esses são analgésicos anais. Enquanto um pastor estava com problema com pornografia, o outro estava com problema de homossexualidade. Essa é a realidade. E o que é que nós fazemos? Nós destruímos? Nós condenamos? Nós mandamos para o inferno? Não, nós dizemos que Cristo transforma. Nós dizemos que temos que permanecer, às vezes tropeçando, às vezes escorregando, às vezes caindo e levantando, mas temos que continuar, porque o caminho é esse, porque não tem outra alternativa. E Ele nos conhece, e Ele sabe da nossa estrutura e sabe que somos pó. E Ele diz na sua palavra: se o justo cair 7 vezes, das 7 o Senhor o levantará. E quando Ele se utiliza da expressão 7, não está falando de forma quantitativa. Então Deus vai ficar lá contando: foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. Se cometer mais um, acabou. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? 7 vezes? Não digo que 7, mas 70 vezes 7. O perdão, a graça, a misericórdia, o amor e o poder de Deus para restaurar é infinito e ilimitado. Deus não quantifica o quanto de graça Ele libera sobre as nossas vidas. A sua graça é plena. Pastor, mas eu sou pecador, mas eu falhei, mas eu errei. Pois é, Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a partir de hoje, coloque a mão na consciência. Antes de julgar alguém, compadeça-se dessa pessoa. Antes de julgar alguém, olhe para você. Talvez você não tenha nenhuma dificuldade nessa área que essa pessoa caiu, mas você tem suas fraquezas e você sabe disso. Se compadeça dessa pessoa também. Sabe por quê? Porque dentro de nós há um poder que nos foi outorgado por Deus. Então, cuidado quando você usar o poder que Deus te outorgou. Cuidado ao usar o poder que Deus te deu. Porque o poder que Deus nos dá é para promover o seu reino, é para promover a vida, é para promover arrependimento, é para promover restauração. Esses homens querem matar. Lembra-se que Mateus capítulo 17 relata a transfiguração no monte? E quando Mateus capítulo 17 relata a transfiguração no monte, Jesus estava no monte justamente com Pedro, Tiago e João. Estando no monte com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se diante deles. Jesus tornou-se resplandecente, as suas vestes resplandeciam. A essência divina de Cristo se manifesta naquele momento. E a Bíblia diz que eles viram também naquele monte, além de Cristo, Moisés e Elias. Quando eles dizem nesse texto: o Senhor quer que nós mandemos, que desça fogo do céu e os consuma, talvez isso seja reflexo da experiência que eles tiveram no monte, quando eles viram Elias. Baseados no segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, onde Elias manda que desça fogo dos céus e consome soldados, 1, 2, 3 vezes. Cuidado ao usar o poder que Deus te dá, porque o poder que Deus te dá não é para matar, é para dar vida. Pastor, mas Elias matou. O contexto de Elias era outro, a realidade de Elias era outra.
Agora você tem que promover vida. Você tem que expandir vida. Vida com abundância. É isso que Deus, de fato, quer manifestar na vida de cada um de nós. Como é que nós sabemos que uma pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus, ou pelo menos não sabe a qual Espírito pertence? Quando ela deixa que questões pessoais interfiram nas suas relações e nas suas questões espirituais. Quando a pessoa não tem a capacidade de distinguir aquilo que é pessoal daquilo que é espiritual. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o texto diz que eles estavam entre os samaritanos. E eles eram inimigos dos samaritanos. O problema deles com os samaritanos era um problema antigo. Desde o século 7, 8 a.C., eles tinham problema com os samaritanos. Eles eram inimigos. Eles eram rivais. Então existia uma inimizade entre eles. E talvez o fato de João pedir ou querer que venha fogo do céu para destruir aquelas pessoas não esteja tão ligado com a questão deles terem rejeitado Jesus, simplesmente, mas pelo problema pessoal que eles tinham. E nós temos problemas pessoais com as pessoas. Nós vamos sempre ter problemas pessoais com as pessoas. Nós vamos sempre ter problemas relacionais. Isso sempre será uma realidade no nosso meio. Mas não deixe que as questões pessoais interfiram nas questões espirituais. Não deixe que as questões pessoais interfiram nas relações espirituais. Eu não vou fazer determinado trabalho, determinada função com fulano porque nós temos problemas. Mas aquilo que nos separa é menor do que aquilo que nos une. O que nos une é o Espírito de Deus. Se de fato temos, esse Espírito apazigua qualquer coisa e nos dá maturidade para sabermos diferenciar as coisas e separar as coisas. Não deixe que as suas questões pessoais interfiram nas relações e nas questões espirituais. Isso vai ser um perigo para você. Você se tornará, ao invés de luz, como Jesus disse, se tornará em pedra de tropeço. Mas pior do que isso é que, além de se tornar pedra de tropeço, você em si será uma pedra. O problema está em você. Voltando à vingança mais uma vez, às vezes a gente quer retrucar, a gente quer fazer. Deixa eu dizer um negócio para você. Essa frase não é minha. Ninguém fere outra pessoa sem antes ferir a si mesmo. Qualquer mal que você fizer a outra pessoa, qualquer coisa que você falar a outra pessoa, ou falar contra outra pessoa, você a está ferindo, mas ninguém fere outra pessoa antes de ferir a si mesmo. Ninguém faz o mal para outra pessoa antes de fazer a si mesmo. Guarde isso. Guarde isso. Porque aquilo que você faz, aquilo que você fala, a forma como você age com as pessoas, não revela quem as pessoas são, revela quem você é. Fala mais de você do que das outras pessoas. Nós, a exemplo desses dois homens, muitas vezes queremos punir, queremos castigar. Nós queremos e somos muitas vezes implacáveis com as pessoas, porque as pessoas não são como nós queremos, porque as pessoas não pensam como nós queremos, porque as pessoas não agem como nós queremos, porque as pessoas não falam como nós queremos, porque as pessoas não se vestem como nós queremos. Nós somos implacáveis, nós queremos punir, nós queremos castigar pessoas que muitas vezes a única coisa que elas estão precisando é de graça, é de misericórdia. É só isso. Nós queremos castigar aqueles que querem ou precisam de misericórdia. Nós queremos punir aqueles que só precisam de misericórdia. Nós queremos punir quem não é igual a nós. Imagina que chatice seria o mundo se todos fossem iguais. Aquele que é diferente de mim, ele tem uma identidade diferente de mim.
e é aquele que pode proporcionar a mim crescimento. Você não precisa concordar comigo em tudo. Nós podemos concordar em vários pontos, nós podemos divergir em vários pontos. E isso será saudável. Isso abre a nossa mente, isso nos faz pensar, isso nos faz evoluir enquanto pessoas, isso nos faz evoluir enquanto seres humanos. Então não queira punir, não queira castigar, não seja implacável com aquele que apenas precisa de misericórdia. João fica insano, João fica louco porque alguém não quis hospedar ele, Tiago e Jesus, na sua casa. Ele fica insano, ele fica ensandecido, ele fica louco. Ele quer matar. Mas a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém porque está se aproximando o dia da sua ascensão. E para ser assunto aos céus, o que vai acontecer com Jesus? Vai ser preso, vai ser espancado, vai ser chicoteado, vai ser humilhado, vai ser crucificado e vai ser morto. E com tudo isso, Jesus está em paz. João está ensandecido porque não teve hospedaria em Samaria. Jesus vai para a cruz e com isso ele está em paz. Essa é a diferença de quem sabe a que espírito pertence. Esse espírito da paz. Por mais que aquilo que nos aguarda, por mais que aquilo que nos espera seja terrível, esse espírito nos dá paz. Nós mantemos o nosso equilíbrio emocional quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem sabe a qual espírito pertence, não para, não se abala, não desiste. Quantas pessoas param, se abalam e desistem diante dos menores obstáculos? Tudo bem, alguém não recebeu eles em casa, e daí? Isso vai impedir que eles cheguem em Jerusalém? Tudo bem, alguém não gosta de você, e daí? Isso vai te impedir de chegar a Jerusalém? Vai, se você quiser, se você permitir. Se não, isso não é empecilho para você. Você vai chegar lá. Então você percebe que o limitador não está no outro, está em você. Não é o outro que vai te impedir de chegar lá, é você. Entenda. Sempre será sobre nós e não sobre o outro. Sempre será sobre nós. Somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos se nos abalamos, se nós paramos, se nós desistimos, se nós recuamos. Imagina como seria o mundo se as pessoas sempre recuassem, sempre desistissem daquilo que deu errado. Se você ler ou pesquisar através de vídeo a história dos grandes líderes, dos grandes homens e das grandes mulheres que construíram algo, você vai perceber que a vida deles, a história deles, a trajetória deles é marcada de sucessos e insucessos, de triunfos e de fracassos. Quem não está preparado para fracassar nunca triunfará. Quem não está preparado para chorar nunca vai sorrir. Nós precisamos entender isso. Nenhuma estrada é plana e limpa. Todas as estradas são tortuosas e cheias de pedras, cheias de espinhos. E nós precisamos lidar com isso. E diante disso, nós decidimos. Nós paramos, nós nos abalamos, porque alguém olhou feio, porque alguém não gosta de mim. Ciência. Nós desanimamos, nós desistimos? Não, nós temos que seguir essa caminhada e chegar no final. Ainda que ao chegar no final da estrada, cheguemos cheios de cicatrizes, cheios de marcas. Mas você vai olhar para essas cicatrizes, você vai olhar para essas marcas e vai ver que valeu a pena. Vai ver que você foi mais forte do que a oposição. Vai ver que você venceu os inimigos, mas acima de tudo você venceu a si mesmo. E é isso que importa, é vencer a si mesmo. Vença a si mesmo.
Quando você vencer a si mesmo, não tem desânimo, não tem fome, não tem frio, não tem calor, não tem obstáculo, não tem nada. Quando você vence a você mesmo, você supera tudo. Então, seu maior inimigo, seu maior limitador, na realidade, não são os outros, é você mesmo. Não se abale, não desanime, não pare, não desista diante de nada. Como eu disse, os samaritanos e os judeus, eles tinham um problema. Eles tinham uma inimizade. E eles tinham uma religião diferente também. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Eles tinham um culto mesclado na adoração de Deus com um culto pagão. Os judeus não, os judeus adoravam em Jerusalém. Adoravam o Deus da Bíblia. Adoravam o Deus verdadeiro. E o texto está dizendo que Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém e os discípulos estão indo com Jesus para Jerusalém também. Então, sair de Samaria e ir para Jerusalém significa rejeitar o culto no Gerizim. Rejeitar o culto no Monte Gerizim. Com isso eu estou dizendo que eles estavam rejeitando o culto pagão. Estavam indo adorar o Deus verdadeiro. Estavam indo para o verdadeiro culto. Mas a pergunta que eu faço é: do que adianta rejeitar o culto pagão e nutrir um demônio dentro de si? Há muitas pessoas aqui que talvez não vão no bar beber, talvez não vão no terreiro de Umbanda, talvez não vão numa missa, talvez não vão em uma adoração diferente da nossa, mas continuam nutrindo dentro de si um demônio, um monstro, uma pessoa incompassiva, uma pessoa incompreensiva. Do que adianta você não ir para o culto pagão, mas manter dentro de si o velho homem, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que você tem que matá-lo? Do que adianta? Com isso eu estou dizendo para você que você precisa abrir a sua mente para que você não viva enganado. Há pessoas que estão dentro da igreja e estão vivendo enganadas, estão se enganando. Porque pensam que estão no caminho, pensam que estão agindo corretamente, mas a realidade é outra. Porque a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar aqui não é simplesmente rejeitar ou deixar de fazer algumas coisas. Estar aqui é ter a mente transformada. Estar aqui é abrir mão do seu próprio eu, é abrir mão da sua própria realidade anterior a Cristo. Não adianta rejeitar o culto pagão, não adianta rejeitar o culto do Gerizim, se nós continuamos nutrindo dentro de nós um monstro, um demônio, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor. Quantas pessoas estão dentro da igreja que o seu coração é puro ódio, pura amargura, puro rancor? Sinto muito. Você não conhece a que espírito você pertence. Sinto muito. Você não sabe para onde você está indo. Você não conhece o espírito que de fato transforma a vida do ser humano. Pastor, eu sou neutro. Eu não ajudo, eu não contribuo, mas não faço nada, eu sou neutro. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você não ajuda, você está atrapalhando. Se você não está ajuntando, você está inevitavelmente espalhando. Que nós não sejamos esses discípulos carnais, sanguíneos. Havia uma mulher, nós estamos falando do 2º século, uma mulher chamada Felícitas. Essa mulher era viúva e ela era mãe de 7 filhos. E essa mulher começou a ser acusada pelo Império Romano, pelo culto cristão, por adorar a Cristo. E essa informação chegou ao imperador, de que ela adorava a Cristo, de que ela era cristã. E sendo acusada diante do imperador de que ela era cristã,
e que ela abandonara o culto aos seus deuses e falava mal dos seus deuses, o imperador deu ordem para que ela fosse presa, ela juntamente com seus próprios filhos. E essa mulher foi presa e foi interrogada por um juiz. E o juiz, a princípio, tentou elogiá-la, palavras lisonjeiras, para convencê-la a abandonar Cristo e a aderir ou a voltar, a retroceder para a religiosidade romana, pagã. E ela disse: os seus elogios não me convencem, e as suas ameaças não me amedrontam. Eu sirvo a Cristo, e o Espírito que em mim está me preparou para as dificuldades e para os sofrimentos que você pode me impor. Aquele homem então disse para ela: já que você não tem pena de você mesma, então pensa nos seus filhos, seus 7 filhos, tenha misericórdia deles, aconselhe-os então a voltarem. E ela disse: não, porque se eu aconselhar meus filhos a adorar os seus deuses, eles não estarão salvando as suas vidas, pelo contrário, eles estarão perdendo as suas vidas eternamente. E aquele homem, diante da afronta, entre aspas, daquela mulher, mandou carta para o imperador. E na carta ele dizia: ela insiste em adorar a esse Jesus, ela insiste em não se render às nossas divindades. E veio a resposta do imperador, e a resposta foi: execute a todos, a sentença de morte. Mas deixe ela por último, mate todos os seus filhos na frente dela, para que ela possa sofrer ainda mais. E assim foi. Um foi açoitado com um chicote que tinha pedras ou bolas de chumbo amarradas nas cordas, foi açoitado até a morte. Outro foi açoitado com varas até a morte. Outros foram decapitados. Outros foram degolados. Um outro foi lançado de um precipício. E ela, diante de tudo aquilo, ela permaneceu firme. Ela não negou a Cristo. Você já parou para pensar que sofrimento para uma mãe presenciar a morte dos seus próprios filhos? Qual mãe, coloque-se no lugar dela, qual mãe não negaria a Cristo? Mas ela não negou, porque ela sabia que estava escrito: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ela não negou. Por fim, ela foi degolada também, e todos morreram. Isso ocorre no ano 164 depois de Cristo. Nós temos fé para isso? Nós somos esse tipo de discípulos? Ou nós somos discípulos indisciplinados? Discípulos rebeldes? Discípulos que têm a sua própria opinião? Que fazem aquilo que querem, não aquilo que orienta a Escritura Sagrada. João queria matar aqueles homens, mas quando lemos o livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 25, o texto diz: anos depois, que João estava entre os samaritanos, evangelizando eles. Evangelizando aqueles que um dia ele quis matar. O que nos falta é a experiência com Deus. O que nos falta é a experiência com o Espírito Santo. E quando nós descobrirmos a que Espírito nós pertencemos, tudo vai mudar. A nossa mente vai mudar. E as nossas atitudes vão mudar. E eu espero que isso aconteça hoje. Eu espero que isso aconteça agora. Que espírito, a que espírito você pertence? De que espírito você é? O que o Espírito que habita em você produz? O Espírito Santo produz fé, mansidão, amor, paz, longanimidade, benignidade. O que o Espírito está produzindo em você? A partir do momento que você observa você mesmo, a partir do momento que você observa você mesma, você identifica quem você é, você descobre a que espírito você pertence. Eu espero que você pertença
ao Espírito de Deus. E eu quero encerrar, não quero citar de cabeça, eu quero ler para você aquilo que o próprio João diz. Esse João que queria descer fogo do céu para matar aquelas pessoas, na sua terceira carta, no versículo 11, ele diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal nunca viu a Deus. É esse João. Essa é a versão de João, quando ele descobre a que espírito ele pertence. A que espírito você pertence. Qual versão se conhecerá de você a partir de hoje? A palavra que Deus mandou para você.